E o que foi mais marcante ali quando você começou? Mais marcante foi abrir o escritório? Foi a primeira causa que vocês ganharam? Ou alguma causa que perdeu? O que ficou mais marcado ali? Eu acho que no começo o que ficou mais marcado é que o meu escritório era de frente para uma empresa que estava praticamente em recuperação judicial, né? E ela estava realmente devendo FGTS dos funcionários, não estava pagando atrasado os salários, não estava pagando os benefícios da convenção. Então, foram 3 pessoas de lá que me procurou. Eu tomando um café, acabei conhecendo uma pessoa ali na frente do escritório mesmo. E aí no dia seguinte, tinha uma fila que dava volta no corredor do meu escritório. E as pessoas querendo ser atendidas por mim. Então isso foi uma coisa que no começo da minha carreira ficou muito marcada, né? Então acho que essa história realmente eu conto pra todo mundo, porque é bacana e foi onde tudo começou. Foi onde abriram as portas pra eu realmente me aprofundar e falar, é isso que eu quero fazer. E o que trouxe de velocidade? Não vamos nem falar de comodidade. Os processos hoje, eles são mais rápidos do que quando era digital? Ou quando era físico? Certamente. Hoje com um clique já tá pro juiz despachar, né? Então aí, claro que vai depender da agilidade do juiz, da secretaria, da vara e etc. Mas antes você fazer uma defesa, você tinha que marcar um dia, juntava todas as defesas, ou todos os processos, ou todos os despachos, para ir num dia só conversar com o juiz, etc. Aí tinha toda essa coisa da papelada, a secretaria da vara ia juntar aquilo no processo, mandar Hoje não, com um clique ele tem acesso ali a tua petição. E quando, agora entrou até saindo um pouquinho do empreendedor, mas quando você ia no fórum, você tinha que tirar uma xerox você podia tirar xerox do processo? Tirava xerox do processo. Sem dúvida, no fórum trabalhista, por exemplo, cada andar tinha uma cabininha só para xerox. E era pago ou era... Era pago. Era pago. Eu imagino todas as velocidades. Você pegava um processo de 4, 5 volumes, mais ou menos assim, e você tinha que tirar xerox de tudo aquilo, né? O processo hoje ele é digital e ele tem a parte física? Não tem mais a parte física. Não tem mais a parte física. Não tem mais. Muitos já foram incinerados, inclusive. Ele fica um tempo, né, no arquivo provisório e aí depois vai para incineração. Não tem mais. Então, o problema é que muita empresa confunde RH com assessoria jurídica, né? O RH, ele tem aquela parte, né, essencial, obviamente, para departamento pessoal, propriamente dito. Mas às vezes não tem essa visão, e também nem deveria ter, obviamente, né? Cada macaco aí no seu galho, nem deveria ter, obviamente. Mas tem empresário que ainda confunde, fala, não preciso de assessoria jurídica porque eu tenho um bom RH, eu tenho um bom departamento pessoal, né? E isso acaba podendo deixar essa empresa numa situação mais complicada, porque se você não trata do preventivo, vai acabar estourando algumas bombas aí ao longo do tempo. E não tem jeito, quanto maior você cresce, maior a probabilidade de você ter problema, né? Sim. Então é importante, e é importante ter as duas frentes, o RH, departamento pessoal, claro, e o setor de assessoria jurídica. Bem-vindos a mais um episódio PetinaCast Empreendedorismo Digital. E esse episódio vai ser um pouco diferente, que nós trouxemos a nossa advogada para falar um pouco tanto do empreendedorismo do advogado, como as questões jurídicas das empresas. Então nós vamos falar com Mariana Falopa, advogada da Petina e super especialista na área. Ela é criadora de conteúdo, então visitem o TikTok dela que bomba, o Instagram. Está com mais de 20 anos de experiência já atuando com direito. Mari, fala um pouquinho, se apresenta brevemente para a gente entrar no nosso papo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu atuo na área do direito há praticamente 20 anos. Sou uma empreendedora nata, né, com os avós comerciantes vindos da Itália, então não tinha como não ser. E hoje eu espero engrandecer o programa de vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência no tema. Legal. Hoje é fundamental a empresa estar bem amparada juridicamente, né? Com certeza é bem importante, né? As pessoas acabam procurando o advogado quando já está com incêndio. Sim. Então o ideal é que não deixe o incêndio acabar estragando tudo para depois procurar,
né? Então a gente fala que o advogado é meio como médico, as pessoas procuram quando estão doentes, mas empresários, não façam isso. Sim. Não façam isso. Eu posso falar na prática, né? Eu chamei, a gente teve, quando eu fechei a Lazer e Vida, né? Que eu tava com problema, daí eu te chamei, foi quando a gente se conheceu e hoje a gente trabalha de uma forma mais preventiva do que pra beneficência. Certamente. E me fala lá atrás, quando você se formou, que você tinha que decidir ali para onde você iria seguir, como que foi ali para conseguir entrar, os desafios de início, né? Porque a gente fala de empreendedorismo é sem empreendedorismo, né? Mas Sim. cada segmento, a gente fala muito de empreendedorismo digital, a gente fala muito de venda online, de marketplace, e a gente nunca falou com um advogado ou com um médico, que também são empreendedores, mas é um ramo totalmente diferente do que a gente atua. Como foi seu início? Bom, o início foi... Eu nunca passei, salvo depois da pandemia, obviamente, eu nunca passei por uma situação muito difícil, né? Então, eu sempre tive uma facilidade de me aproximar das pessoas e isso foi determinante para o começo da minha carreira. Eu comecei como advogada empregada de um escritório de advocacia. Eu fiquei 3 meses e percebi que não era aquilo que eu queria. Né? Então eu falei, poxa, para trabalhar para os outros, eu vou trabalhar para mim mesma e vou aprender na raça, né? Na prática e na raça. E foi exatamente dessa forma. Nós éramos 6 advogados, alugamos uma sala comercial no centro da cidade de São Paulo. E ali a gente foi criando corpo, eu ia conversando com a pessoa quando eu ia tomar café da tarde, eu batia papo com um, batia papo com outro. Porque aquela é velha história, né? As pessoas têm que saber que você existe. Então, antes de você ser um excelente advogado, as pessoas têm que saber que você existe, que ali existe um escritório de advocacia. Então, pagar conta, administrar, cuidar do financeiro e cuidar também do comercial, né? Porque o advogado nada mais também... tem que cuidar dessa parte comercial, porque se você não tem cliente, não existe escritório de advocacia. Sim, certeza. Então, o começo foi desafiador, mais no sentido de termos experiência, né, do que se organizar, né, era um escritório pequeno, então éramos 6 sócios para nenhum funcionário, mas tudo aconteceu como deveria acontecer, até a gente foi ganhando corpo, cada um foi seguindo a sua vida, foi montando o seu próprio escritório, e a necessidade, obviamente, vai crescendo, né, dessas outras áreas que eu mencionei. Administrativo, financeiro, comercial. Tá, então só pra gente situar assim, um advogado quando ele se forma, ele tem quais caminhos? Ele pode caminhar sozinho, né, pra ele advogar, daí ele tem cuidado comercial, pra focar ali em ter um escritório, ele pode trabalhar em algum escritório, ou ele pode trabalhar em alguma empresa. São esses 3 caminhos ou tem mais? Tem o caminho dos concursos públicos também. Ah, verdade, os concursados. Os concursados. Ninguém te ensina a vender, digamos assim, se vender como advogado. A faculdade nenhuma te ensina isso. Então você sai da faculdade de Direito totalmente perdido. Quem tem esse sonho, né, essa expectativa do concurso público já sabe desde sempre o que quer. Mas quando você sai, você é jogado no mercado de trabalho. Pô, vou abrir um escritório, vou atender de casa, vou ser empregado de um escritório, vou procurar ser empregado de uma empresa. E aí cada um, ou você escolhe ou você é jogado mesmo no mercado. Não tem jeito. Da mesma maneira que eu fui jogada no mercado, a primeira coisa que me veio foi: vou procurar emprego num escritório de advocacia. E com 3 meses que eu percebi que não era aquilo, e aí eu me joguei literalmente. E depois disso você chegou a voltar para o escritório? Não, nunca mais. Depois que eu abri meu próprio escritório, eu nunca mais voltei a trabalhar para escritório nenhum. Então, assim, deu super certo, porque eu sou muito cara de pau. Eu sou cara de pau, eu me joguei, fui aprendendo, fui me dedicando àquela situação e para mim não tinha ponte para voltar, né? Sim. Então, ou aquilo daria certo ou não tinha outra coisa para eu fazer. Então tinha que dar certo. É legal que quando a gente fala, indiferentemente do setor que atua o empreendedor, todo mundo, assim, não vou falar todo mundo, mas 90% dos episódios que nós tivemos, todo mundo fala a mesma coisa. Depois começou, não tem como voltar atrás, tem que dar certo. Então, assim, é uma característica comum do empreendedor, sabendo que quando ele entrar, pro que ele entrar, ele vai ter o foco ali para conseguir ter resultado para dar certo, né? Não, sem dúvida, tem que dar certo.
né? O empreendedor, o advogado, o médico. O pior que pode acontecer é você voltar a ser empregado, que é o pior que pode acontecer. Então você não vai querer isso para você, né? Você abre a sua loja, você tem o seu comércio, você abriu o seu escritório, o seu consultório, você de um jeito ou de outro vai ter que aprender com aquilo. E o que foi mais marcante ali quando você começou? Mais marcante foi abrir o escritório? Foi a primeira causa que vocês ganharam? Ou alguma causa que perdeu? O que ficou mais marcado ali? Eu acho que no começo o que ficou mais marcado é que o meu escritório era de frente para uma empresa que estava praticamente em recuperação judicial, né? E ela estava realmente devendo FGTS dos funcionários, não estava pagando atrasado os salários, não estava pagando os benefícios da convenção. Então, foram 3 pessoas de lá que me procurou. Eu tomando um café, acabei conversando, conhecendo uma pessoa ali na frente do escritório mesmo. E aí, no dia seguinte, tinha uma fila que dava volta no corredor do meu escritório. E as pessoas querendo ser atendidas por mim. Então, isso foi uma coisa que no começo da minha carreira ficou muito marcada, né? Então, acho que essa história realmente eu conto para todo mundo, porque é bacana e foi onde tudo começou, foi onde abriram as portas para eu realmente me aprofundar e falar, é isso que eu quero fazer. Legal. E eu vejo que assim, tem bastante escritório no centro. Na região ali é mais por conta do fórum, não? Antigamente poderia ser, né? Porque hoje é tudo digital. Hoje 99% dos processos são digitais, então a gente não vai no fórum. A gente vai para o fórum para uma audiência presencial. Mas é muito difícil a gente ter que ir para o fórum, por isso mesmo que muitos advogados acabaram partindo para o home office. Então, assim, quando a gente fala de digital antes, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Como não é da minha área, antes, para você ter acesso a um processo, você tinha que ir no fórum. Com certeza. No começo você tinha que ir para distribuir um processo, você tinha que ir no fórum, para você fazer uma defesa, você tinha que ir no fórum, para falar com o juiz, você despachava no fórum. Então, hoje não temos mais isso, né? Hoje a maioria dos juízes despacha online. Você marca um horário e ele te atende virtualmente. Mas falou a maioria tem algum despacho físico ainda? Alguns têm, principalmente em São Paulo. Mas 90% aí é tudo digital. Os processos são digitais, tá? 100% digitais. Agora, o atendimento, muitos juízes atendem agora online, de uma forma remota. Isso facilitou absurdamente. Então, se existia essa procura também por sala comercial nos arredores dos fóruns, hoje não existe mais isso. Porque ficava ali por conta de custo, para conseguir pegar processo. Sem dúvida. Até as pessoas já têm uma certa resistência, eu senti isso muito profundamente na pandemia. Da pandemia de 2020 para cá, as pessoas não querem mais ir no escritório. Então, eu absorvi isso em 2022, que eu fiquei 2020, 2021, 2022 com o escritório físico. E as pessoas pediam para eu atendê-las ou pelo WhatsApp ou pelo Teams, né? Pela ferramenta. Isso é por conta da pandemia. Foi por conta da pandemia, mas as pessoas acabaram implantando isso no seu dia a dia, de não ter que sair com o carro, pegar trânsito, pagar estacionamento e ter uma hora para ir, uma hora para atendimento, uma hora para voltar. As pessoas querem resolver isso rápido. Então elas resolvem pelo WhatsApp, marcam uma consulta online. Então, eu vi que mais vários colegas que eu conheço, realmente extinguiram o formato de escritório físico para poder trabalhar. Então, hoje eu faço home office e as pessoas que trabalham para mim, todas estão em home office. Legal. E o que trouxe de velocidade? Não vamos nem falar de comodidade. Os processos hoje, eles são mais rápidos do que quando era digital, quando era físico? Certamente. Certamente. Hoje, com um clique, já está para o juiz despachar. Né? Então aí, claro que vai depender da agilidade do juiz, da secretaria, da vara e etc. Mas antes você fazer uma defesa, você tinha que marcar um dia, juntava todas as defesas, ou todos os processos, ou todos os despachos, para ir num dia só, conversar com o juiz, etc. Aí tinha toda essa coisa da papelada.
a Secretaria da VAR ia juntar aquilo no processo, mandar hoje não, com um clique ele tem acesso ali à tua petição. E quando, agora entrou até saindo um pouquinho do empreendedor, mas quando você ia no fórum, você tinha que tirar uma xerox você podia tirar xerox do processo? Tirava xerox do processo, sem dúvida. No fórum trabalhista, por exemplo, cada andar tinha uma cabininha só para xerox. E era pago ou era... Era pago. Era pago. Era pago. Eu imagino todas as velocidades. Não, você pegava um processo de 4, 5 volumes, mais ou menos assim, e você tinha que tirar xerox de tudo aquilo. Né? O processo hoje ele é digital e ele tem a parte física? Não tem mais a parte Não física. tem mais a parte física, tudo não tem arquivo. mais. Muitos já foram incinerados, inclusive. Ele fica um tempo, né, no arquivo provisório, e aí depois vai para incineração. Não tem mais. Legal. Mari, agora voltando para o empreendedorismo, atendendo a empresa, o que você acha que... Quais são como que a gente pode, as maiores dificuldades para a empresa entender a necessidade de ter uma assessoria jurídica ali mês a mês? Então, a empresa, eu não tenho, quando você entra numa empresa que não tem uma assessoria jurídica, que você vai olhar juridicamente para a empresa, o que você acha que tem maior dificuldade? Eu acho que a empresa tem maior dificuldade, que ela tem que ter um olhar para aquele ponto juridicamente. Então, o problema é que muita empresa confunde RH com assessoria jurídica. Né? O RH, ele tem aquela parte, né, essencial, obviamente, para departamento pessoal, propriamente dito. Mas, às vezes, não tem essa visão, e também nem deveria ter, obviamente, né? Cada macaco aí no seu galho, nem deveria ter, obviamente. Mas tem empresário que ainda confunde, fala, não preciso de assessoria jurídica porque eu tenho um bom RH, eu tenho um bom departamento pessoal, né? E isso acaba podendo deixar essa empresa numa situação mais complicada, porque se você não trata do preventivo, vai acabar estourando algumas bombas aí ao longo do tempo. E não tem jeito, quanto maior você cresce, maior a probabilidade de você ter problema, né? Sim. Então, é importante ter as duas frentes, o RH, departamento pessoal, claro, e o setor de assessoria jurídica. Bom, para quem empreende, né, tem empresa, tem funcionários, a diferença é entre CLT e PJ, pensando juridicamente. Qual que é o que você indica quando te procuram para falar disso? Depende qual é a expectativa que a empresa tem em relação a isso, né? Se você quer contratar um empregado que vai bater ponto, esse empregado que vai prestar contas do que ele está fazendo, você vai poder orientá-lo, você vai poder cobrá-lo, ele não vai ter autonomia na prestação de serviços dele, ele é um CLT, você tem que contratá-lo como CLT, né? Tem que registrar a carteira, pagar os impostos, que não são poucos, etc. Agora, se é uma pessoa jurídica, você tem que estar atento de que você está contratando uma empresa, você não está contratando um funcionário. Ou seja, não vai bater ponto. Quando faltar, né, digamos assim, não vai ter que justificar entregando atestado médico. Essa pessoa ela está recebendo por uma prestação de serviço. Então, ela tem uma relativa autonomia na prestação de serviço. Né? Você, claro, vai poder cobrar essa prestação de serviço. Se for dentro do horário comercial, dentro do horário comercial. O que não pode é ter um registro de ponto para uma pessoa que é PJ. Sim. Né? Então, é uma fraude à legislação trabalhista. Tem que tomar muito cuidado. Então, vai contratar uma empresa, vai ser um braço da sua empresa, contrate como PJ, não tem problema nenhum. Mas tem que ficar atento a essas regras. E a terceirização? Por exemplo, a gente, na empresa de logística, a gente está terceirizando a parte de limpeza. Isso daí é garantido? Se tiver um processo trabalhista numa terceirização, ela pode cair sobre a gente, não? Pode cair, principalmente se a terceirizada não cumpre com a legislação. Então, um empregado, um faxineiro, um segurança, que é muito comum contratar como terceirizado, um copeiro, se ele entrar com uma ação trabalhista, ele pode pedir a responsabilidade da empresa tomadora de serviço. Então, se eu pego uma empresa, eu terceirizo alguma coisa, eu tenho que sempre estar pedindo documentação. Você está pagando a FGTS? Sem dúvida. Então, todo mês tem que comprovar o recolhimento do INSS, o recolhimento do FGTS. E também o comprovante de pagamento salarial. Porque se esse funcionário entrar com uma ação, ele vai pedir responsabilidade. Muitos juízes entendem que a responsabilidade tem que ser subsidiária. Ou seja, só se a empresa não pagar que vai recair sobre ele. Mas até então você já está com o processo vinculado ao nome da empresa.
Até então, você vai ter que responder nesse processo, você vai ter o gasto com advocacia, você vai ter o gasto com o pagamento de taxa judiciária se você for recorrer, né, numa eventual condenação. Então, tem que ficar atento realmente para ver se essa empresa terceirizada está cumprindo corretamente com os pagamentos desse funcionário. Entendi. Então, ou seja, não importa se está diretamente na empresa ou for terceirizado, tem que estar sempre monitorando para ver se está correto. Sem dúvida, tem que monitorar. Legal. E quando a gente fala de PJ, a gente tem alguns casos de PJ na empresa e esse PJ eles viajam com a gente, às vezes para algum evento. Isso daí cabe para PJ? Não, tem CCLT, tem que pagar hora extra? Então, se for PJ, não existe hora extra. Não existe hora extra. Não existe hora extra, né? Agora, essa condição da viagem é legal constar no contrato. Que essa pessoa, eventualmente, vai ter que ter um representante dessa pessoa jurídica, que geralmente é um MEI, né? Para a questão de viagem. Então, isso tem que constar no contrato. Porque senão pode, sim, ser mais um atrativo para essa pessoa depois vir futuramente entrar com uma ação trabalhista e requerer diárias, requerer horas extras, etc. Então, entre PJ e CLT, o que você indica ali? Você tem que entender o que vai ser o cargo da pessoa para conseguir indicar. E não, entender o cargo da pessoa e entender qual é a expectativa da empresa. Então, tem que entender qual a expectativa da empresa. Como eu falei, se ela quer um empregado, CLT. Se ela quer uma empresa para um suporte num atendimento, por exemplo, num suporte de atendimento de chamada, um feedback para cliente, alguma coisa, tudo bem, que seja PJ, mas que não trate esse PJ como um funcionário, que ele não é. Entendi. Então, mesmo se o funcionário quiser dar um atestado, alguma coisa, não tem nem que aceitar. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Empresa não entrega atestado para empresa. Empresa não responde, por exemplo, essa questão do horário de trabalho. Né? Olha, vou chegar atrasado, não vou chegar atrasado. Então, isso é importante também colocar no contrato quais são as especificações que essa empresa tem que te entregar. Por exemplo, meta, né? Tem muito empresário que me pergunta sobre meta. Ah, ele é PJ, posso cobrar meta? Claro que não pode cobrar meta. Mas pode bonificar por meta, por resultado alcançado? Não pode bonificar por meta. Eu acho interessante, por exemplo, se vai ter uma meta, então, que conste no contrato. Que essa pessoa tem tanto tempo para entregar tal trabalho. E que entregando, ele vai ter uma remuneração superior ou não? Não. Aí seria você bonificar, né? Sim, pela questão. Exatamente. Aí entraria numa premiação, por exemplo, né? PJ não tem premiação. PJ não tem comissão, então tem que tomar o cuidado, porque tem uma linha muito tênue aí que pode acabar caracterizando um vínculo de emprego, e às vezes nem é essa a proposta da empresa. Só que por falta de assessoria, por falta de orientação, acaba contratando um CLT, sendo que ele poderia ser PJ, tranquilamente, ou vice-versa. Entendi. E hoje daí saiu uma decisão há pouco do STF, se eu não me engano, do STF, que ia suspender os processos PJ. Estão suspensos. Está suspenso. Já está suspenso. A previsão para julgamento é no segundo semestre. Então, tem alguns juízes que quando o funcionário entra com esse pedido, né, de reconhecimento de vínculo e é PJ, ele já suspende o processo. Isso daí tem juiz que toca e tem juiz que não toca. Ah, mas então ele pode tocar, mesmo com uma suspensão, pode? Pode, já vimos acontecer. Mas daí o que pode acarretar é de ter depois que for decidido dar andamento, ter um fluxo muito grande de processo, não? Uma sobrecarga? Tem, com certeza. Por isso que o STF deu pauta para esse tema, né? Sem dúvida, tem bastante caso de pejotização. Entendi. É por isso que tá para ser julgado. Legal. Mari, agora saindo um pouquinho dessa parte de contratação, quando a gente fala de empresa, de parceiro, a gente tem muito contrato, você vê o quanto eu te mando contrato constantemente, né? Tem alguma dica que você dá assim para conseguir analisar quais são os pontos mais importantes que tem que ser analisado num contrato, de uma parceria, alguma coisa assim? Olha, os pontos que são mais críticos é essa questão de multa, né? Para ambos os lados, multa de atraso. E essa é uma questão bem delicada. Atraso de pagamento? Atraso de pagamento, o atraso de entrega. E qualquer tipo de multa tem que ter total atenção, porque às vezes, na hora da análise do contrato, acaba passando batido essa questão da multa.
e depois que a pessoa fala, meu Deus, eu não sabia que a multa era tão alta. Então, e o prazo de vigência do contrato, né? Então, se você não tem uma expectativa de prestar esse serviço por muito tempo e coloca lá um prazo de 36 meses, com pagamento de multa, com uma interrupção antecipada, é bem complicado também. Então, acho que isso são as questões mais críticas mesmo. Do contrato. Sim. E a gente fala, principalmente, hoje a gente tem muito NDA, que é contrato de confidencialidade. Isso daí, quando que é indicado ter um NDA? Olha, isso é interessante. Confidencialidade é uma situação muito particular de cada empresa. Precisa ver quais são as informações sensíveis de cada empresa e o que pode e o que não pode. Como é que se fala? Me fugiu agora a palavra. Tipo, ser divulgado? Ser divulgado. Isso, tá. Ser divulgado. Né? Então, essa é uma questão também que é importantíssima no contrato. Então, se você tem informações sensíveis nesse contrato, tomar cuidado com essa cláusula de confidencialidade, sem dúvida. E eu tenho sempre uma dúvida, a gente sempre faz, né, o contrato de confidencialidade, a gente sempre assina também. E quando que pode ser acionado? Tipo, se alguém falar, comentar sobre algo que você acha que era confidencial, porque é difícil falar de... é difícil. Eu acho que eu vejo que é muito mais um contrato para ter uma pressão ali, para ter para não divulgar nenhuma informação do que de conseguir executar um contrato desse, porque... Você vai conseguir executar, por exemplo, se for uma divulgação pública. No site deles, no portfólio, alguma coisa nesse sentido. Mas se alguém fala, como você sabe dessa informação? Exatamente, não tem como saber. Exatamente. Entendi. Basicamente isso. Legal. E o que você acha, assim, de que uma empresa, um empreendedor, principalmente quando ele vai começar, quais são os principais cuidados que ele tem que ter na empresa, pensando do lado jurídico? Contratar um advogado. Contratar um advogado, Sim. Sem dúvida. Então, se você já está pensando em ter uma empresa, um dos primeiros passos, né, que é um órgão vital da empresa, é você ter um advogado. Tá com dúvida, você possa ligar. Se surgir alguma problemática, você tem a quem recorrer. Porque senão fica absurdamente caro você procurar um advogado na hora de apagar um incêndio. Só para responder no processo, alguma coisa assim. Sim. Então é melhor você ter e não precisar usar como um seguro de vida, por exemplo, do que você não ter e ter que acionar numa situação crítica da empresa. Entendi. E pegando na sua carreira, obviamente sem dar nome, se puder falar também, o que você viu assim que a empresa saiu mais prejudicada em algum processo? Que a empresa, por conta do processo, ela faliu, ela quebrou. Teve algum caso assim que chamou sua atenção, que ficou marcado? Não? A gente já presenciou empresários, por exemplo, perdendo casa, perdendo carro. Eu acho que isso é a pior também que pode acontecer, né, para o empresário. É acabar perdendo seus bens por situações, por exemplo, por processos que eram pequenos e tomaram uma proporção vultuosa. Porque foi citado, a empresa não, era recepcionista, acaba não dando a atenção necessária, né? Recebia pouco, é um processo pequeno, ficou 6 meses. E numa dessa, o empresário perdeu uma casa e um carro por causa desse processo. Por conta de 6 meses. Exatamente, rolou esse processo, mais de 8 anos, correu a revelia, porque ele também não contratou advogado, né? Achando que ia ser esquecido, dentre alguns outros processos que ele acabou dando prioridade ali, mais atenção, e acabou perdendo o imóvel e perdendo um veículo por causa disso. E eu sempre fico muito preocupado, porque às vezes pode extraviar uma intimação, né? Por exemplo, que chega. Tem algum outro meio... Isso é complicado. É complicado, né? É complicado, tem que tomar muito cuidado. E mas se tiver essa pessoa que recebe tem que ser muito bem orientada. E hoje não tem uma outra forma de ter uma notificação, é só aquele papelzinho. Acompanhar o site, né? O site do TJ, o site do Tribunal do Trabalho e orientar a pessoa ali, a recepcionista, se for o caso, para receber essas intimações e já passar imediatamente para a pessoa responsável. A gente sabe que hoje o financeiro, por exemplo, tem um DDA, que chega, quando alguém emite um boleto, chega automaticamente no banco. Seria ótimo. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E se perder, se por algum motivo perdeu, vamos dizer que não é nem culpa da empresa. Chegou na portaria, extraviou, não chegou e perdeu o prazo. Perdeu o prazo. E tem como justificar? Perdeu. Não tem. Perdeu. Perdeu o prazo, perdeu. E se for o inverso?
A gente tem uma audiência ao invés do... Aí vai arquivar o processo, né? Arquiva o Se processo. o funcionário não aparecer, arquiva o processo. Tá, então se a empresa é a revelia que chama, né? É isso, a revelia, confissão e A revelia. revelia. E se for o funcionário, Arquiva o processo. Arquiva. Arquiva o processo. e ele pode entrar de novo Pode entrar até 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Enquanto isso, o advogado É. vai ter que ficar indo no fórum para fazer a defesa. Exatamente. Vai ter que ir na audiência, vai ter que fazer defesa, exatamente. E para o funcionário entrar em 3 vezes é para qualquer situação? Ele pode entrar 3 Ele vezes? pode entrar no tribunal, no trabalhista, pode entrar 3 vezes. 3 vezes. Não? Entendi. E qual foi a maior causa que você já viu uma empresa perder, um funcionário ganhar? Essa eu acho que ficou bem, assim, marcado, né? Que, assim, Só voltando, quando a pessoa perde um carro ou uma casa, isso daí vai para leilão, não é que Vai pra leilão. Não vai para o funcionário, vai para leilão. Não, vai pra leilão, vai pra leilão. E se for eu acho que o trabalhista é o único que perde, se for a única casa que a pessoa mora, ela perde. Então, na verdade, é discutível, né? Porque se for um bem de família, não perde. Teoricamente, não perde, mas tem situações que o bem, por exemplo, vale milhões. E aí tem juiz que entende que essa pessoa não precisa morar num bem de milhões. Teve um caso de um Ela artista, pode- né, então, recentemente, não foi? Pode pagar, ele pode vender essa casa de milhões e comprar um lugar menor e com o resto do valor quitar Vai as quitar. dívidas, sim. Entendi. Pode acontecer, é complicado. Por isso tem que ter sempre Contratem um assessoria. advogado. Muito bom. E, Márcia, você trouxe seu livro. Também Trouxe eu meu acabei livro. falando no início, eu acabei pulando, não falei, que é autora de livro. O seu livro é focado em quê? Pois é, meu livro é um guia prático de direito trabalhista. Não é só para estudante de direito, mas também para advogados iniciantes e para advogados em transição de área, que esteja na civil, no criminal e queira partir para a área trabalhista e não sabe nem o que fazer. E também para RH e departamento pessoal. Então, eu não sei como é que... Dá para pegar o livro? Dá para pegar, pode pegar. o livro? Então, é um livro bem enxuto, né? Ele tem 77 páginas. Ele é bem de fácil leitura mesmo, para aquela pessoa que nunca teve esse contato direto com a área trabalhista. Então, aqui eu estou mencionando os pontos mais importantes e mais relevantes para a pessoa começar a dar esse pontapé inicial na área. Muito bom. É isso, Mari. Eu acho que a gente, por ser um papo, quando a gente entra mais na parte jurídica, mais na parte trabalhista, né? Sim, sim. O nosso foco sempre é focar no empreendedor digital. A gente pensou, né, de trazer você para conseguir dar umas dicas, porque a gente sabe, eu já passei na pele, né? Porque a gente fala, qual que é o melhor cenário? É contratar, mas quando é muito pequeno, o empreendedor que vai começar... Sim, exatamente. Ou ele contrata um advogado, ou ele começa o negócio, porque ele não tem dinheiro para os dois. A gente teve um episódio passado que a menina falou que começou a empresa com R$200, né? Então imagina assim, ela não... Como é que vai pagar um advogado com R$200? Mas tem que colocar isso numa planilha mesmo de custo, não tem jeito. Sim, tem que se programar para isso. Eu sempre falo que a gente tem que... quando fala, vamos... hipoteticamente, vamos comprar tal coisa. Fala, vamos colocar meta. Quando a gente atingir o valor, a gente compra isso, né? Então tem que ser a mesma coisa. Que iniciou, chegou num determinado valor, já contrata uma assessoria, né? Sim, sim. É claro que se você começa, você não tem funcionário ainda, você não tem muito contrato de prestação de serviço... Dá para segurar 1 ano, 2 anos, dependendo do seu crescimento, né? Sim. Mas passou disso, é o ideal mesmo você ter um olhar mais atento para essa questão da assessoria jurídica, sem dúvida. Legal. E voltando agora para o lado do empreendedor digital, né? Você consegue, eu vejo que você é super ativa nas redes sociais, né? Sim. Você tem milhares de seguidores no TikTok, no Instagram. Isso ele monetiza? Ele, não a rede monetiza, mas te traz clientes pela rede social? Ah, com certeza. Depois que eu comecei a atuar efetivamente na rede social, hoje eu tenho clientes no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Por rede social. Que veio através da rede social, sem dúvida. Até em Portugal, Espanha, tem gente que entrou em contato comigo, que mora lá, que viu meu vídeo e que me contatou. Sem dúvida, antes da pandemia. Eu falo a pandemia porque é um divisor de águas, né? Acho que foi depois da pandemia que a gente começou a atuar mais fortemente nessa questão da rede social.
Então, é isso. Então, antes da pandemia, claro, eu tinha meus clientes, principalmente Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, mas hoje a atuação é no Brasil inteiro. Sem Legal. dúvida nenhuma, abriu muitas portas. E quantos posts você faz por semana? Você faz diariamente? Mais de Todos os dias. Todos Vídeo os dias. todos os dias. Todos os dias. Todos os Tanto dias. no Instagram, no Facebook e no TikTok. Legal. E você você que edita seu vídeo, como que... Ai, meu Deus, é uma loucura isso, né? Eu imagino, porque eu tento, até a gente já falou sobre isso, né? Mas eu não sou, nunca fui, né, influencer, nunca tive, não é nem vontade, mas eu nunca tive essa disposição, né? São tantas coisas, empresa, com foco e tal. E às vezes, por exemplo, agora, eu tô sem focar, eu tô sem postar um vídeo, deve fazer uns 10 dias, né? Não pode, não pode. Porque tem gente que cai nesse erro, eu digo assim, de falar, eu vou postar quando eu conseguir editar, quando... Não, simplesmente grava o vídeo e posta. Porque se ficou dependendo de edição, você não vai postar e você vai perder o time. Sim. Então, para você estar lá todos os dias... Claro que o YouTube, a gente tá falando de uma ferramenta um pouco mais elaborada, de uma rede social mais elaborada, que demanda um pouco mais, né, de iluminação, o áudio, um cenário, que é diferente do TikTok. O TikTok, a gente vê que as pessoas que mais viralizaram são as pessoas que pegam a câmera... E grava de uma e forma posta. totalmente orgânica e posta. É um mundo totalmente diferente o TikTok. Né? Eu tenho um canal no YouTube, mas ele não é relevante justamente porque eu não tenho esse tempo para ficar fazendo vídeo, editar, ou mandar editar para voltar e etc. Então, meu foco é o TikTok por causa disso. Entre uma audiência e outra, eu faço um vídeo. Tô no trânsito, faço um vídeo. Né? Tá se movimentando, é Então, fundamental, né? Exatamente. Não pode. Se passar 1, 2 dias sem postar, você já começa Não, a eu cair vejo nas que entregas. quando eu fico um tempo, que nem agora, sei lá, faz uns 10 dias que eu não posto. Quando eu posto, o engajamento de visualização, tudo despenca, né? Despenca. Então, quem não é visto não é lembrado, você tem que estar todos os dias na rede social, mostrando o seu trabalho, mostrando para o que você está lá. E aí sim, porque se deixar isso para edição e vai perder o time, e aí o engajamento cai por terra, não vale a pena. Entendi. Muito bom. Mari, então assim, pra gente finalizar, entrar aqui pra reta final, o que você falaria que é uma dica de ouro ali, pensando mais pro lado jurídico, pro empreendedor, o que você daria de dica ali para quem vai começar, para quem já tá no meio da jornada? Bom, a minha dica, acho que a dica que eu levei para minha vida é simplesmente comece. Ainda que você não tenha expertise que você vai ter depois da atuação de 10, 20 anos, comece. Então, abrace aquele projeto como se fosse o único projeto da sua vida, que às vezes muitas vezes é. Mas abrace aquilo e vai. E que aí o caminho vai te mostrando os seus erros e seus acertos. O importante é começar. Muito bom. É isso, Mari, super obrigado pela participação, Imagina. por ter aceito o convite. Então é isso, pessoal, mais um episódio. Então, assim, você gostou, curta o vídeo, compartilhe, comente. Para você que conhece aquela pessoa que está começando empreendedorismo, que não tem ainda funcionários, que não tem advogado, manda esse vídeo que tem dicas valiosíssimas para conseguir compartilhar com muito conhecimento para conseguir ter uma empresa cada vez mais sustentável, porque qualquer coisa, principalmente quando a gente vê do lado jurídico, que saia do que a gente está planejando, pode perder carro, pode perder casa, enfim, é super importante que tenha sempre a visão que o jurídico tem que estar junto com RH, mesmo que não seja RH. Então compartilha, curta e muito obrigado.